Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3. O capítulo 10 de Daniel marca o início de uma visão que se estende até o capítulo 12. Neste momento, Daniel já era um idoso e estava vivendo no exílio na Pérsia. O povo de Israel havia recebido permissão para voltar a Jerusalém sob o decreto de Ciro, Esdras capítulo 1 versículos 1 ao 4, mas muitos ainda estavam na Babilônia, e as dificuldades para reconstruir o templo eram enormes. Ao receber uma revelação divina, Daniel ficou profundamente angustiado. A visão indicava tempos difíceis para o povo de Deus, e isso levou a um período intenso de jejum, oração e consagração. Explicação versículo por versículo. Daniel capítulo 10, versículo 2. A tristeza de Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. A palavra pranteei aqui significa uma tristeza profunda, quase como um luto. Daniel não estava apenas triste, ele estava em intercessão intensa e aflita diante de Deus. O motivo não é detalhado neste versículo, mas, considerando o contexto, podemos inferir que ele se preocupava com o futuro de Israel. Apesar do retorno dos exilados, a reconstrução do templo estava paralisada devido à forte oposição. Esdras capítulo 4, versículos 4 e 5. A visão que receberá era perturbadora. No versículo 1, Daniel diz que a visão era verdadeira, mas difícil de entender. Aqui aprendemos que a verdadeira intercessão nasce da compaixão e da preocupação com o propósito de Deus. Daniel não orava por interesses próprios, mas pelo povo e pela vontade divina. Daniel capítulo 10, versículo 3. O jejum de Daniel. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Aqui vemos que Daniel fez um jejum parcial, abstendo-se de alimentos prazerosos e de qualquer conforto físico. Esse tipo de jejum tinha um propósito específico: buscar a Deus com mais intensidade, sem distrações da carne. Manjar desejável não comi. Ele evitou comidas saborosas, como pães refinados, doces e temperos especiais. Nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ele abriu mão de fontes ricas de energia e prazer, mantendo uma dieta simples. Nem me ungi com óleo algum. No contexto oriental, óleos perfumados eram usados para refrescar e hidratar a pele, especialmente em climas áridos. Daniel evitou qualquer conforto físico. Esse tipo de jejum não é uma obrigação, mas um sinal de humildade, dependência e separação para Deus. Lições espirituais profundas. 1. A oração eficaz exige persistência. Daniel orou por 21 dias sem parar, mesmo sem ver nenhuma resposta. No versículo 12, um anjo revela que a resposta foi enviada desde o primeiro dia, mas houve resistência espiritual. Isso mostra que muitas vezes, nossas orações são respondidas no céu, mas há batalhas invisíveis antes da manifestação na terra. Aplicação. Quando oramos e não vemos resposta imediata, devemos perseverar. Há batalhas espirituais acontecendo, e Deus age no tempo certo. 2. O jejum libera poder espiritual. Daniel se absteve de prazeres para focar inteiramente em Deus. No final do capítulo, vemos que sua oração foi tão poderosa que moveu forças angelicais e gerou uma intervenção direta no mundo espiritual. Aplicação. Quando precisamos de respostas importantes, direção de Deus ou batalhas espirituais difíceis, o jejum aliado à oração fortalece nosso espírito e nos torna mais sensíveis à voz de Deus. 3. A visão espiritual exige preparo. Daniel estava em busca de entendimento, e Deus o respondeu através de um mensageiro celestial. Isso nos ensina que quando buscamos revelação profunda, precisamos estar dispostos a nos separar para Deus. Aplicação. Se queremos crescimento espiritual, entendimento bíblico e direção de Deus, precisamos estar dispostos a abrir mão de distrações e focar no Senhor. Conclusão. Daniel capítulo 10, versículos 2 e 3 nos ensina o poder da intercessão persistente, a importância do jejum na busca espiritual e a realidade das batalhas espirituais invisíveis. Esse capítulo é um lembrete de que Deus responde orações, mas há um tempo determinado para cada resposta. Como Daniel, devemos ser fiéis, perseverantes e comprometidos com a vontade de Deus, sabendo que Ele sempre ouve e age no momento certo.